Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Simbora mexer o nosso caldeirão. Eu venho agora, como eu disse, né, pela manhã, na minha rede social, falar um pouco sobre ancestralidade. É um tema que poucas pessoas falam, poucas pessoas explicam. E ultimamente tá tudo, né? Tá bem assim na moda. Ancestralidade, ancestral, tá bem na moda. Mas a ancestralidade existe bem antes, né? Dela estar aí em alta. Eu já percebi que nós temos alguns assuntos que eles são bem assim pontuados em períodos, né? É como superlua, portal, né? Coisas que a gente já trabalha há muito tempo, a gente já faz há muito tempo. A mesma coisa na ancestralidade, tá? Eu falei para vocês que existe um jeito, sim, de honrar a ancestralidade. Na verdade, existem várias formas. Eu vou ensinar tanto espiritualmente como fisicamente, ok? Antes eu quero só falar a vocês que a queima do karma já está aí no segundo lote. Até dia 10 de setembro, quem adquirir ganhará 3 ritos, né? Depois não. E Chaturthi será dia 6, né? Vocês sabem que Ganesha é a estrutura, Ganesha é que faz com que a gente conheça as outras deidades. Inclusive, tem um número relacionado a Ganesha que eu nunca revelei a vocês. Quem sabe, né? Eu dou de presente para quem participar do Chaturthi. Vamos ver, vamos ver. Enfim, quem quiser saber, me chame. Tem as curas astrológicas, tem Spica, dia 18, tem um monte de coisa legal acontecendo. E agora eu quero falar sobre ancestralidade. O que é ancestralidade, né? Nós temos os antepassados, os nossos ancestrais, a família que a gente tá aqui, né? A família que, de reencarne, que seria dharmática, karmática, vai saber, né? E eu gosto muito de uma máxima quando se trata desses assuntos, que já virou até assim algum tipo de brincadeira que a gente vê em Instagram, em Face, né? Que de repente a vida vai ficando tão fácil, tudo vai se encaixando, tudo vai ficando, né? Muito prático, muito fácil, muito leve. Na verdade é quando você atinge uma plenitude. Quem que não quer viver a sua plenitude? Quem que não quer viver a sua solitude? Então tem muita coisa que envolve honrar. Tá na Bíblia, né? Honrar pai e mãe. Eu sei, gente, eu vou falar de uma forma, eu espero que vocês não se ofendam e nem leve para um lado pessoal e nem leve para um lado negativo da coisa. Mas eu costumo ser imparcial e costumo ser uma pessoa que fala o que pensa. Então, tirando, né, a Fabrícia, pessoa, pensamento, quem me conhece pessoalmente no meu dia a dia, quem é amigo meu, eu vou falar também um pouco como a Fabrícia, líder religiosa, que tem esses conhecimentos. Se eu fosse falar como Fabrícia pessoal, a loirão, né, aquela que todo mundo tem amizade aqui em Campinas e tal, eu iria dizer que eu discordo no sentido figurado da palavra, tá? Tanto o que está na Bíblia, tanto quanto físico, emocional, tanto quanto espiritual. Porque para você honrar alguém, algo, pai, mãe, você tem que saber o peso da palavra honrar. E eu sei que tem muitas pessoas que são agredidas, abandonadas, abusadas, que vivem relacionamentos tóxicos, relacionamentos muitos kármicos, muito presos, e que o pai e a mãe só fizeram mal para o filho. Eu sei disso, né? Assim como o irmão fez mal para as irmãs, assim como você, né, também não é honrada. Então eu acho que se é para honrar pai e mãe, a gente tem que honrar tudo. Eu tenho que ser honrada como filho, como filha. Eu tenho que honrar todos os meus antepassados, né? Então eu sou uma pessoa que eu questiono um pouco as coisas que estão na Bíblia. Eu acho assim, eu não sei quem escreveu, eu não sei se naquela época era aquilo, é muito metafórico, né? Eu não sei qual é a credibilidade. Então assim, a Bíblia é um enigma. Eu já li, uma vez eu tive que ler o Apocalipse 7 vezes por coisas espirituais mesmo, e é sempre, né, 7 selos, 7 sinos, então assim, é tudo muito enigmático. Quando você daí tem um conhecimento, uma conexão com o todo, você começa a ter um entendimento, né? Então eu questiono muito a Bíblia nesse sentido. Quem escreveu?
quem que estava naquela época. Não tem ninguém daquela época para provar os fatos para mim. E eu sou muito, nesse sentido, eu sou muito assim, não é ver para crer, não sou, nesse sentido que eu acho que tudo é energia, é frequência, é vibração. Mas eu acho que é o que eu sempre falo para vocês, alguma coisa tem que ter ali uma raiz, uma estrutura, um fundamento, partiu do quê? Eu até sempre falo para vocês nos meus vídeos, quando eu trago algo, não é uma receita de bolo que você mistura tal, tudo tem um fundamento, tem um estudo, tá vindo lá de trás para cá, né? Eu venho lá dos primórdios e trago para vocês o porquê daquilo. Então, é nisso que às vezes eu fico meio de me questionar, tá? Mas respeito, nossa, eu tenho meu lado do catolicismo, né? Onde eu também gosto de salmos, gosto de imagens, fui criada dentro do catolicismo, né? Fiz crisma, tudo, então, primeira Eucaristia. Então, eu vivi muito dentro da Santa Rita, inclusive. Nós morávamos em frente à Igreja Santa Rita aqui em Campinas. Inclusive, eu moro ainda perto da Santa Rita, né? Graças a Deus, tive o privilégio de continuar no bairro que eu cresci, vivi minha vida inteira, tá? Então, não leve para um lado pessoal. Se você acredita diferente de mim, tá tudo bem, como diz o William Sanches, eu não vou brigar com ninguém. Aliás, não quero fazer apologia à religião, eu não quero tirar ninguém da sua religião. Mas eu acho que se for para eu honrar, na Bíblia deveria, né, ter um espaço também de honrar a todos. A gente tem o hábito de falar, né, pai e mãe, falar, tá na Bíblia, honrar pai e mãe. Mas eu acredito que é honrar a todos. Isso é meio metafórico, tá? Para mim, Fabrícia. Bom, quando a gente... que foi, Titino? Quando a gente fala de antepassado, a gente tem um pouco de acesso a algumas pessoas. Que nem antepassado, para mim, é meu avô, meus tios-avós, meus bisavós, né, que já se foram, né? Alguns eu conheci, mas antepassados não são aqueles que eu não conheci, vai. Então, são alguns tios-avós que eu não conheci, era nascida, já desencarnaram. Bisavô, que eu não tive oportunidade também de conhecer, né? Então, são os antepassados, eu acho que tá numa linha mais próxima a nós, né? Uma geração que não está tão longe de nós. A ancestralidade, ela é a matriz, ela é patriarcal, matriarcal, assim como Gaia, né? Gaia é a semente da vida, é a parte do sêmen, do solo que é fecundado. Então, eu creio, tá, nas minhas filosofias, nos meus estudos, que a ancestralidade, ela é a fonte. É como se você pegasse o rio Tietê, que é um dos rios mais poluídos que a gente tem aqui, né? Se não do mundo, quem é de São Paulo sabe, e você fosse na fonte. Quando eu fazia monitoria, a gente fazia alguns estudos, e nós chegamos aí na fonte, isso quando eu tinha 22 anos, tá? Tem 30 anos, vou fazer 52 esse ano. A gente é na fonte, na nascente do rio Tietê. Dá para você tomar água da bica ali, né, da nascente, dá para você nadar, dá para você fazer esportes. Aliás, antigamente era feito canoagem, né? 1950, alguma coisa assim, eram feitas as canoagens no rio Tietê. Então, é nesse sentido, né? Quando eu vejo o rio Tietê seria o que nós somos hoje, tá? Não em proporção de poluição, de sujeira, não. Mas é o que eu vejo. Então, eu vejo um rio Tietê hoje, passando por mim lá, naquele jeito que precisa de, né, reparos. Mas se eu for na ancestralidade do rio Tietê, que é a fonte, a matriz, é totalmente diferente. E poucas pessoas têm conhecimento sobre isso. E eu fui ter quando eu fui trabalhar com monitoria, tá? Porque até então, a gente ficou horrorizado, chocado quando a gente soube disso, né? Uma coisa tão linda. Hoje eu não sei como é. Eu tô falando de antepassado, tá? Eu tô falando de passado. Então, para mim, ancestralidade foge um pouco do meu conhecimento. Ancestralidade para mim é aquilo que gerou toda a minha vida, toda a minha árvore, né? Todo o sistema, toda a célula, toda a composição, todo o gen que eu, Fabrícia, tenho. Então, vem. Eu não sei se na minha ancestralidade eu tenho algo indígena, eu não sei se eu tenho algo oriental, eu não sei se eu tenho algo de outras crenças, né, de judeu, eu não sei. Aliás, eu sei um pouco, mas não cabe a mim dizer a vocês. Mas eu não sei toda a minha, você sabe a sua?
Eu citei no vídeo para vocês aí que o meu pai já é falecido, ele tem irmãos, né? Mas a gente não tem muito contato. E um deles, às vezes a gente tem, que é o tio Luiz Fernando. Meu pai era Luiz Carlos e ele é o tio Luiz Fernando. O tio Luiz Fernando, o tio Luiz, que a gente chama, hoje ele tá na Alemanha, quer dizer, hoje faz tempo, ele mora na Alemanha, porque ele é casado há muito tempo com uma alemã, a tia Cristina. E a tia Cristina resolveu fazer a nossa árvore, né, genealógica, para trazer a ancestralidade. E minha mãe levantou algumas coisas que tinha do meu pai, minha irmã, né, a gente foi passando coisas para a tia Cristina, e ela foi descobrindo, até eu falei que meus bisavós eram Tomás e Júlia, que até nome bonito, nome até moderno para a época, né? Então, eu não sei, eu pouco convivi com a família do meu pai. Eu não conheci minha avó paterna, né? Meu pai mal conheceu minha avó, a mãe dele, né? Eu conheci sim a minha, que eu chamava de vó, que era minha tia, que pegou meu pai para criar, a avó Melinha, que era tia dele, né? Então é uma história muito, muito doida, que meu pai sofreu um pouco. Então, é interessante a gente saber, né? A gente pesquisar um pouco a respeito. E, e na época até que meu avô desencarnou, daí meu avô casou com uma outra mulher, tal. Parece que a minha avó saiu um pouco foragida do meu avô e abandonou meu pai. E aí ele se casou com outra mulher e teve esses outros filhos. Essa mulher era muito ruim pro meu pai, mas muito ruim. E aí a minha tia, que a gente chamava de vó, viu que meu pai estava sofrendo, trouxe meu pai aqui para Campinas. Meu pai nasceu em Curitiba. E aí meu pai fez a vida dele. Mas assim, a gente não conheceu muito. E eu não tenho muito contato. E quando eles morreram, né? Não meu pai, mas o meu avô. Aquele homem, né? Porque assim, ele veio uma vez aqui em casa, eu tinha 9 anos, e eu lembro que ele falava assim, passa o mato era salada. Então assim, eu não posso ser hipócrita, né? Avô era meu avô Vicente, por parte de mãe, que eu convivia, que eu tinha um carinho, que eu tinha um amor. Ele era um homem que estava ali. Ele tinha um título de avô, mas nunca foi meu avô, né? E não desmerecendo, não desonrando, né? Tô até me usando de exemplo. Mas assim, eu não sou obrigada, porque ele não fez nada de bom para meu pai. Ele não fez nada de bom para mim, para minhas irmãs. Eu conheci numa situação meio que periclitante, vieram meio que pedir ajuda, sabe? Procuraram meu pai por causa disso. Meu pai era uma pessoa muito bem posicionada, muito bem de vida. E aí vem e fala que é meu avô. Avô é aquele que tá lá dando amor, cuida, cria, brinca, né? Que a gente ia pro rancho, que levava a gente pra Itu pra tomar sorvete. Então, sim, né? Aquele que tava ali era meu avô por um título, por um desencargo de consciência do universo familiar, mas não era uma pessoa que eu podia falar, ai, meu avô querido, não. Respeitei, tratei bem, mesmo porque a gente foi criada assim, mas eu não tive um vínculo afetivo com ele. Mesmo porque eu vi uma vez na vida, né? Eu tenho muito mais vínculo afetivo com o tio Luiz Fernando do que quando daí o tio Luiz a gente conviveu. O tio Luiz morava em São Paulo na época e a gente se via muito, tal, meus primos, né? E é uma pessoa maravilhosa. Nossa, esse meu tio é maravilhoso. A tia Cristina também, esposa dele. Então, não é assim que eu tô desmerecendo, desonrando, não, mas eu não vejo, é nisso que eu falo de honrar e ser honrada. Eu não fui honrada como neta, meu pai não foi honrado como filho, entendeu? Veio porque tinha algumas situações periclitantes, né? E não por amor, veio por interesse, né? Então, assim, eu não tive. O que eu tive de afeto do lado da minha mãe, que a gente tem até hoje, é todo mundo muito unido, morro de saudade dos meus avós maternos, eu não tive muita história do lado do meu pai, porque meu pai não teve, né? A mãe dele o abandonou quando ele era criança. E aí, quando o meu avô, né, esse homem aí, a gente chamava de Joãozinho, né? Tô vendo a carinha dele. O avô Joãozinho casou de novo e tal, essa mulher, né, maltratava meu pai e tal, e aí a tia dele, né, a avó Melinha, levou ele embora. E aí, a gente tinha algumas fotos dessa nossa avó, a gente foi procurar saber um pouco, tá? Mas ela sumiu, virou poeira. Ninguém sabe por que também ela deixou meu pai com ele sozinho, vai saber, né?
E aí, meu pai, eu sentia que meu pai tinha um pouco, assim, dessa mágoa, sabe, no coração dele, de não saber o porquê. Agora que todo mundo desencarnou, talvez lá em cima no céu eles tenham resolvido algo, né? Ela já deve ter desencarnado com certeza. Mas na época que meu avô paterno faleceu, todo mundo veio, né, e falou: ah, vocês têm direito, vai atrás dos seus direitos, né? Seu avô tinha casa em Curitiba, tal. Você sabe o que eu falei? Eu sou tão filha da puta que eu falei: nunca precisei deles pra nada. Nunca souberam se eu tava viva ou não. Eu não quero um puto desse povo. Não quer, fique lá, se matem, fique lá, se vão se matar por causa de dinheiro, eu não sei, eu mal conheço essas pessoas, mas eu não quero, eu não vou atrás, eu não tenho direito de nada, porque o direito que eu tinha era um direito de convivência, de amor, de sentimento, e isso o universo tirou da gente, né? É uma história que eu só vou saber o desenrolar disso quando eu desencarnar. Mas, gente, eu nunca senti nada em relação a isso, né? Eu me emocionei contando para vocês, porque eu lembro um pouco, meu pai era uma pessoa que não deixava transparecer as coisas, mas dava para perceber um pouco que ele, né, que faltou esse negócio de mãe para ele, sabe? Mas pra gente nunca afetou em nada, 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 nada. Olha que engraçado, né? Mesmo porque ninguém sente falta daquilo que não teve. Nós nunca tivemos contato, nós nunca tivemos amor entre si. Eu sabia que existiam, né? Que essas pessoas existem. Então, assim, mas não tinha um amor, um afeto. Então, eu não posso sentir falta de alguma coisa que nunca foi, né? Saudade do que eu não tive, saudade do que eu não vivi. Mas hoje, né, trabalhando nessa linha, eu vejo que eu sou muito grata pela ancestralidade por parte do meu pai, mas que realmente eu não conheço. E eu só honro porque eles me deram também, né, a continuação de perpetuar a raça deles, e querendo ou não, se eu vim numa condição inferior a eles, né, porque pai, mãe, avô, avó são superiores, né, assim como se eu tivesse um filho, eu seria superior hierarquicamente, e eu sempre fui, né, muito, nunca desejei mal, nunca algum deles que me procurassem, até na época que meu pai morreu, vieram, né, a gente teve contato, meu tio teve contato com a minha irmã esses dias, a gente fica super legal, super feliz, porque a gente sabe, né, como eles são, a gente gosta realmente deles. Mas eu não tenho contato com os meus tios, tem tio ali que eu nunca conversei uma vez, quando essas pessoas vieram à minha casa e eu era criança. Bom, todo mundo tem uma história, né, de família para contar, mas foi o que eu falei, não é o que, como foi como tinha que ser. A verdade é essa. A minha parte, a parte da minha família, do meu pai, da minha mãe, na época que era casada com meu pai, né, porque meus pais são separados há muitos anos, agora minha mãe é viúva, né, mas nós os recebemos muito bem, oferecemos o melhor que nós tínhamos, nós sempre fomos muito educados, né? Sempre querendo saber quem era quem, como que era. É uma fase de descoberta, como se você estivesse conhecendo um amigo novo. Nunca foi, olha, não quero ver, não pisa na minha casa. Não, meu pai nunca chegou e falou: não quero ver esse homem não é meu pai. Não, muito pelo contrário. Até quando ele morreu, o enterro foi em Curitiba, esperaram meu pai chegar, meu pai saiu de Campinas, tomou um avião, foi para Curitiba para participar do velório, né? A gente não foi, óbvio, mas o meu pai foi. Então, assim, não tinha mágoa, não tinha nada disso. Só que a gente não sabe a história. Então, eu acredito que a história foi como ela deveria ser. E agora a gente está fuçando aí na árvore, vamos ver o que a gente descobre. Então, primeiro, você não se indagar. Eu, graças a Deus, eu não sofri nada a minha família, né? Não tive problema de assassinato, de espancamento, de droga, de bebida, de acidentes, de perdas, assim, de rompantes, das pessoas se odiarem, se matarem. Não, eu nunca tive, né? Nunca. Eu tive um pai que me cobrava muito, que queria que eu fosse boa naquilo que eu me propusesse a fazer, que me deu liberdade, né? Eu tenho uma mãe também que não interfere nas minhas coisas, criou muito bem, instruiu muito bem. Devo isso também aos meus tios, aos meus avós, às minhas professoras do Progresso, a tia Isis, né, que foi minha professora do primário, ela também faz parte aí da minha criação, do meu caráter, da minha índole. Então,
dentro do que a gente achava certo, a gente foi criado. Pode ter sido errado para alguém, mas pra gente era certo, né? E eu ainda penso assim. Tanto é que quando houve o desencarne, ai, minha mãe falou, ai, vocês poderiam ir atrás porque seu avô tinha dinheiro, né? Eu acho que ele não tinha tanto dinheiro, porque quando ele procurou meu pai eu já não estava muito bem. Mas tinha posses, tinha casas, né? Tinha casa, tinha imóveis. Vocês têm direito também. Eu falei, mãe, nunca precisei deles. Aliás, gente, eu nunca precisei de ninguém, na verdade. Ninguém nunca me deu nada. Eu nunca ganhei parte de casa de ninguém. Eu nunca ganhei um carro. Nunca ganhei nada. Ganhei, sim, quando eu tinha 15 anos, uma bicicleta da minha mãe. Foi a única coisa que eu ganhei. De resto, e também não quero, porque aquelas pessoas lá, assim como não tem nada a ver comigo, sentimentalmente, eu também não quero que tenha a ver dentro de prosperidade. Sabe por quê? Eu não sei qual é o rolo ali. E de repente aquilo vem tão enrolado, entra na sua vida, que acaba enrolando a sua vida. Eu tenho essa filosofia comigo, porque eu já vi muita coisa assim. A pessoa se agrega a pessoas, energias, que aí é derrocado. Eu sempre falo para vocês dos 5 pilares, né? Então, quando a gente fala de ancestralidade, as pessoas veem muito de dinheiro também, né? Da prosperidade. Mas a gente tem que ver se aquilo é bom, é salubre pra gente. Eu não tenho nem entendimento sobre aquilo, sobre aquelas pessoas, né? O desgaste que eu teria para entrar com uma ação, alguma coisa, piriri, daí vai ter aquela discórdia, aquela energia. É isso que eu não quero, né? E mesmo se eu precisasse, porque na época que meu avô morreu, faz tempo, né, que o Joãozinho morreu, meu pai era vivo quando ele morreu, meu pai morreu em 2006, né? Eu não sei nem a data de morte dele, de aniversário, não sei nada, nada mesmo. O que eu sei de todo mundo da minha família, que eu tenho uma memória muito boa, eu não sei o aniversário nem do tio Luiz Fernando, que eu gosto. Olha que engraçado, né? Então, assim, como não teve, eu não sei se vocês conseguem entender, como não teve aquele abraço, aquele carinho, aquele sentimento, aquele amor, aquela convivência, eu também não acho justo eu levantar coisas para ter um dinheiro, uma partida. Não quero. Eu tô muito bem assim, obrigada. Se não houve uma convivência ali, eu também não quero. Não vou ser filha da puta e falar eu tenho direito. Eu tenho direito, tenho sim. Se um dia alguém da minha raça aí se perpetuar, quiser ir atrás, muito que bem, porque eu tô muito feliz do jeito que eu tô em paz. Meu coração, a minha mente está em paz. Isso é honrar a sua ancestralidade. Eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho ódio de ninguém, nem dessa minha avó, que a Geni, que abandonou o meu pai. Vai saber o porquê, eu não sei o que ela passou com meu avô, eu não sei o porquê que ela fez isso, ninguém nunca mais achou a mulher virou o pó da estrada, brilha nos meus olhos, né? Então, mas eu tive a referência, que era a avó Melinha, né, que era a tia dele, aí a tia Flávia, que era a prima dele, que era filha da avó Melinha, que era minha madrinha, o tio Otto, que era uma pessoa excelente, que era o marido da tia Flávia, tenho meus primos, o Renato e a Beth, né, que é por parte de pai, tenho a Dani e o Michel, que é por parte de pai. Então, o que eu consegui abraçar e ter contato, ótimo. Mas aquele lá atrás, quando eu era criança, a gente não sabe. Olha, se eu contar pra vocês, vocês sabem que eu tenho a intenção de fazer um livro quando eu ficar mais velha, né? Eu ia falar envelhecer. Envelhecer, velha eu já estou, né? Mas quando eu estiver mais velha, quando eu me aposentar, e eu vou deixar para contar no livro, né? Essas pérolas aí, porque são histórias muito legais. E eu, minhas irmãs, minha mãe, meu pai, a gente nunca teve um pingo de mágoa, de mácula. Eu sentia que meu pai tinha um certo ressentimento por não entender o porquê disso da mãe dele. Mas ele nunca tocou no assunto. Nunca, ele nunca... E era um cara super legal, alto astral, inteligente, tinha sacada. Puta, meu pai era uma pessoa, um escorpiano incrível. E pela Védica ele era venusiano, né, touro. Então você já imagina, né? Ele era muito bonito, meu pai era muito bonito, deixou um monte de mulher apaixonada. Ixi, vou escrever no livro. Então, quando você fala, olha, parece até, né, que eu tô falando tanto tempo aqui, bom, 25 minutos, que é para vocês entenderem, tá? Então, quando você honra, é o que eu falo, é aquilo que não me incomoda, tá? Então, mentalmente, sentimentalmente, espiritualmente, eu agradeço. Não, eu não sofri nada de gravérrimo, né? De falar, nossa, eu fui espancada, nossa, eu fui... Não, graças a Deus, não, graças aos dharmas que eu tenho no meu mapa, não, nunca,
tá? Mas eu entendo que deve ser difícil uma filha que foi estuprada pelo pai honrar o pai, né? Por isso que aqui que eu falei no começo do vídeo, esse negócio de honrar é um pouco, né? Eu não tenho que honrar pai e mãe porque é pai e mãe. Eu acho que todos devem ser honrados. Mas quando eu falo todos, eu tô falando de planta, eu tô falando de bicho, eu tô falando de natureza. Aquela pessoa, né? Não adianta você meditar, você fazer jejum, você fazer seu Ho'oponopono. E aí você pega, toma um sorvete, joga o papel e o pauzinho do picolé no chão, na rua. Ah, você já acumulou ali, né? Coisas ruins. Então, assim, pô, vamos dar uma continuação aí, uma continuidade bacana, né? Eu sou uma pessoa que preza pelo planeta, que sempre tá vibrando pelo planeta. Aí eu pego e jogo esse papel de sorvete pela janela do carro e saio, né, com o carro acelerando. Então, às vezes, as pessoas, elas fodem com tudo num pequeno gesto. O famoso empata foda, né? Chega lá e... não foi. Por que não foi? Porque você tava tão lindinho, tão fofinho, tão redondinho, mas no final você cagou e sentou e esfregou o fiofó na bosta, né? Então para pra pensar. É conscientização. Não condiz eu fazer algo, né, para ajudar a Gaia, pro planeta, fazer jejum, fazer Surya Namaskar. Aí eu pego, fumo lá meus cigarros, que já não é muito legal, e jogo a ponta do cigarro no meio da rua aceso, no meio do mato, pode pegar fogo, né? Então, assim, já começa pela sua conscientização. Hoje o que você vai deixar para a turma que vem, né? Porque você será a ancestralidade de alguém. Assim como você vem de ancestrais, você será a ancestralidade de alguém, você será antepassado de alguém. Meu pai sempre falava, o exemplo vem de cima. Meu pai sempre falava, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Eu nunca me esqueço disso, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então, assim, a palavra dele era ordem. Meu avô também, meu avô Vicente, né, por parte de mãe, falava, quando você der a sua palavra, honre. O papel amarelo rasga, voa com o vento, né? Você não precisa assinar, porque aquilo lá voa com o vento, pode ser alterado, o papel amarela rasga, a palavra não. A palavra, ela tem o poder, é o seu caráter, é o seu nome, é a sua palavra. Quem tem palavra não precisa assinar papel. Meu avô sempre falava isso também. Então, você vem com essas crenças, né? Mas são crenças positivas, que eu levo muito ao pé da letra. Eu costumo, né? Eu não assino, eu falo, não, você pode confiar, pode confiar. Pode confiar que eu vou honrar com você. Porque eu acho que a gente tem que honrar tudo. A partir do momento que eu honro, o universo vai caindo e honrando para mim. Quando a gente estuda um pouco da Kabbalah, existem algumas leis, né, alguns tópicos. E tá muito ligado à cocriação, mas também tá muito ligado ao amor. O amor é a ferramenta que move o mundo. E hoje, gravando esse vídeo para vocês, eu percebi que pela parte aí de ancestralidade do meu pai, eu honrei com muito amor, né? Porque embora tudo que fizeram lá pro meu pai, as coisas que ele passou dentro do entendimento dele, que ele também não tinha mágoa, nada, a gente honrou com muito amor, porque a gente acolheu todo mundo, né? Todo mundo que nos procurou, a gente não tinha como procurar, porque a gente não sabia onde estava, não tinha nem por onde começar, né? E a partir do momento que alguém abandona alguém, né? Falando, tudo bem, pode levar, porque eu tô com uma vida nova, uma mulher nova, e ela judiou demais, o meu pai judiou mesmo, mas vai ficar pro livro, eu vou contar histórias engraçadíssimas. Quem me conhece pessoalmente sabe dessas histórias. E sofridas, mas eu prefiro ver pelo lado engraçado da coisa. Não tinha amor, né? Não pensou que ali aquele homem poderia constituir uma família, né? Poderia ter filhos, netos, bisnetos, enfim, né? Foi do jeito que tinha que ser. Mas o importante é isso, é o amor. Eu não tenho um sentimento de ruindade, não. O meu amor ali é em questão de entendimento, de perdão, de também ser perdoada. É nesse entendimento. Eu não tenho um amor de afeto. Para mim é neutro, mesmo que eu não convivi. Eu não posso ter amor por algo que eu não vivi. E já desencarnou. Teve gente ali que eu nem conheci, né? Então é muito, muito difícil tentar externar para vocês. Mas eu quero que vocês entendam
que não é porque você foi abandonado, né? Que meu pai, graças a Deus, apareceu a tia dele, né? A avó Melinha, que pra mim era avó porque ela que criou. Foi o que eu falei, né? É o sentimento de vó, por quê? Porque ela que criou meu pai, ela que tava na minha casa, ela que fazia comida pra gente, ela que fazia crochê pra gente, ela que levava a gente pra comer sardinha, ela que levava a gente pra passear em Santos. Então ela fez papel de vó, né? Não a mãe do meu pai que sumiu, que infelizmente eu não tive contato, né? Então ela sim, ela era tia do meu pai, mas pra mim ela era minha avó, porque ela fazia o papel de vó comigo, com as minhas irmãs. Então você acaba tendo, é interessante você ter esse elo. E você sabe que eu só fui entender que a avó Melinha era tia do meu pai quando eu era maior. Até então eu achava que ela era mãe do meu pai, né? Sabe de nada, inocente. Então, o amor é uma ferramenta que move o mundo. A minha avó Melinha teve amor por nós, teve amor pelo meu pai. Esse amor foi trocado, foi suprido, né? Não estou julgando o que aconteceu com a minha outra avó, que eu não conheci. Eu não sei o que ela passou. Eu não sei se ela se apaixonou por alguém e foi embora. Eu não sei se meu avô judiava dela e ela viu uma oportunidade de fugir. Eu não sei se ela renegou meu pai, né? Eu não sei se ela foi embora com o circo. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Mas eu não a culpo, porque justamente porque eu não sei. Eu não posso chegar e falar, você foi uma filha da puta porque você fez isso. Não. Eu falo, né? Aliás, eu nem penso, mas dentro do meu coração, eu falo assim, poxa, ela fez a escolha que ela achou que ela tinha que fazer, e tá bom. A gente viveu assim, sem saber, sem entender, né? Então, honrar a ancestralidade é isso. Eu não tenho mágoa nenhuma, muito pelo contrário, eu sou muito grata, muito, extremamente grata, porque através deles que eu cheguei até aqui. E da minha parte de mãe não tenho muito o que falar, porque tem convivência até hoje, a gente se adora, a gente sempre tá junto, e a gente tá numa fase muito dramática da vida, então chegamos lá, né? Fabrícia, como que eu faço? Olha a cachorrada. Tino, existe o exercício do perdão, né? Existe você se perdoar. Existe o Ho'oponopono, liberação de memórias. Existe você pedir o perdão, né? E existe alguns rituais que a gente faz para ancestralidade. Vou tentar explicar. Vem cá. Vocês sabem que tem uma filosofia, Tino, uma igreja, onde você honra os seus ancestrais? Existe. Nossa, agora me fugiu o nome. Vou ver se eu lembro, tá? Você vai e honra. Como você honra seus ancestrais? Mas assim, você não precisa ir à igreja. Você pode fazer na sua casa. Você oferece frutas, você oferece flores, né? Você oferece velas. Então vamos supor, Capitino, eu te honro, vem aqui, a mamãe te honra. Vai lá, que fule. Bom, como que isso funciona? Eu não sei quem são meus ancestrais, geral, né? Não tenho como saber quem são. Então você pode fazer um pequeno ritual para toda a sua ancestralidade. Pegue um dia, né, um domingo, se alimente de frutas, de coisas mais leves, não coma comida pesada, carne, cigarro, bebida, não veja cenas de violência, né? Use uma roupa branca, tome um banho de lavanda, faça os seus mantras, acenda seus incensos, prepare um balaio com frutas, com flores, acenda velas, ofereça essas frutas, essas flores, essas velas, em homenagem à sua ancestralidade, na sua ancestralidade total, tá? Foi o que eu falei, antepassado para mim é uma coisa, ancestralidade é outra, é a matriz. Eu não sei a minha fonte, né? Mas eu quero honrar essa ancestralidade fonte. Você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer isso num jardim bonito, no seu quintal, numa cachoeira, né? E falar mesmo, entregar, pedir perdão, né? Se você, a sua família, os seus antepassados, os seus ancestrais fizeram algo a ti, aos seus passados, antepassados, ancestrais, família, peço-nos que nos perdoe. Esse é o Ho'oponopono, liberação de memória. Então a gente precisa limpar a caixa,
né? E a partir do momento que eu honro, que eu tenho entendimento, que eu limpo a caixa, que eu faço as entregas, que eu entro naquela energia, a gente começa a ter um entendimento melhor. Não é que, é que nem, Ganesha, eu peço para tirar o obstáculo, Ganesha me traz estrutura, Ganesha vai pôr dinheiro na minha conta. Não, isso é muito infantil. Ganesha vai te mostrar o caminho. Por isso que eu falo que a conexão espiritual, o amor, a gratidão, as emoções, elas são muito importantes. Porque sem isso nada acontece. Ganesha não vai falar, olha, aqui é o Ganesha, passa seu Pix, né? A ancestralidade não vai falar, oi, olha, abre uma tela lá no universo, nós estamos aqui em cima, valeu, tá tudo ok, obrigada pela maçã. Não é assim que funciona, tá? Mas é metafórico, tá bom? Então você vai honrar a sua ancestralidade fazendo esses rituais. Tino, faça uma vez, faça duas, faça três, até você perceber que aquilo tá ficando leve, né? E faça exercícios de perdão, de gratidão. Assim não dá. Vem aqui! Vibre o amor, porque é tudo isso que vai te ajudar a honrar a sua ancestralidade. Então não é difícil. Difícil é você entender como honrar. Eu sei que, né? Poxa, meu pai foi péssimo pra mim, como é que você quer que eu perdoe? Se você não perdoa, você tá tomando um copo de veneno por dia e tá levando isso adiante. Você tá acumulando. O mapa acusa dharmas e karmas. Quando a gente faz as curas astrológicas, a gente vê. Você tá acumulando karma, não dharma. Então você vai voltar para aprender de novo. Então não é melhor agora? Você não precisa conviver com a pessoa, mas você precisa honrar, sabe por quê? Porque por mais filha da puta que ele foi, que ela foi, te deu oportunidade da vida. Te deu oportunidade de evoluir. Te deu oportunidade de virar a chave. Te deu oportunidade de pular do karma para o dharma, que é o quê? Eu aprendi, né? Karma não é uma coisa ruim, mas é aquilo que eu preciso aprender, né? É a disciplina no aprender, que tem muito a ver com Saturno, com Plutão, com Quiron. Então, olha quanta coisa a gente tem que ver. E aí eu pego e honro, entrego essas frutas, essas flores, num riacho, numa cachoeira, né, num jardim bonito. Faça uma entrega ali honrando. Faça todo domingo, até você se sentir fortalecido em relação à sua ancestralidade. Procure saber com os seus pais, com os seus avós, sobre os seus antepassados, né? Eu sei de histórias engraçadíssimas dos meus antepassados que eu falo, nossa, mãe, nem imaginava, né? Dou risada até. E tem um deles que o apelido dele era Tio Patinhas. Tio Guilherme. Mas acho que esse era por parte do meu pai. Então, olha só, né, Jamil? Eu adoro o Tio Patinhas, né? O Tio Patinhas morreu, eu não era nascida, tá? Então, tem histórias muito legais. Estou vendo minha tia Dora. Minha tia Dora só aprontava. Era irmã do meu avô, era minha tia-avó. Tô vendo a carinha dela. Gente, essa tia Dora, até de Camburão, uma vez ela apareceu na casa da minha avó para um almoço. Nós quase caímos das pernas. Eu peguei carona, era uma senhora. Eu com 10 anos, ela já tinha uns 90, né? Então, olha quanta história boa, quanta história boa. Tinha o tiotinho que não abria a boca. Você falava, oi tio, bonita camisa. Tiotinho nunca se relacionou com ninguém. Ele tinha medo. Ele nunca teve uma mulher na vida dele. Ele nunca abriu a boca. O tiotinho morava com a tia Dora. Ai, gente. Então é muita história legal que a gente precisa saber. Vem aqui, vem. E eu vou encerrar o vídeo porque a TV Colosso tá demais. Tino. Ai, que guizinha. Gente, honre a sua ancestralidade, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. É libertador, é transformador e faz sua vida entrar no eixo. A espiritualidade está aí para te amparar. Não tenha medo. Chore, grite, bata, né, em pensamento, vomita tudo que você tem para vomitar, mas limpe o seu coração, a sua alma e a sua ancestralidade. Fui.